7h09, hora do esporte, Abner Luiz já por aqui. Tem Parazão no final de semana. Você traz agora destaque o Remo. Exatamente. O Leão entra em campo, estreia neste sábado, né? Ou seja, amanhã contra o São Francisco. E há uma expectativa que não podia ser diferente, né? Para os velhos, entre aspas, e novos jogadores que vão formar o plantel nessa temporada. O reencontro com aquela que os azulinos chamam de fenômeno azul. Vamos ver. O reencontro está cada vez mais próximo. Amanhã tem estreia do Remo na temporada 2025. Momento de matar a saudade do fenômeno azul no Mangueirão. A gente está bastante ansioso para ter esse encontro novamente. A gente sabe que o fenômeno azul foi essencial, né, principalmente para a nossa crescente na Série C e principalmente também quem vem chegando aqui não conhece ainda. A gente tenta passar um pouquinho para eles o que é vestir a camisa do Remo, o que é sentir essa energia. Muitos vão sentir essa energia da torcida azulina no estádio pela primeira vez, como é o caso do atacante Felipe Viseu. Fui recebido também por eles quando eu cheguei na minha chegada no aeroporto, mas quero encontrar aqui no nosso ambiente, né, nesse ambiente onde a gente pode trazer alegria para eles, fazer gols, comemorar com eles. Então eu estou bem ansioso, mas tenho certeza que esse encontro vai ser muito feliz aí já desde o início. O time do Remo vai ter que esperar um pouquinho para poder usar o Estádio Olímpico do Pará, porque o treino que estava marcado aqui para o Mangueirão teve que ser cancelado para preservar o gramado. Então, a movimentação foi transferida para cá, para o Baenão, onde o elenco azulino já vinha fazendo a preparação para a estreia no Parazão. A gente precisa jogar, a gente não aguenta mais treinar, os jogadores, todo jogador gosta de jogar, né? Não aguenta mais treinar e trabalho físico, trabalho forte. Ter muita tranquilidade, toda a estreia é difícil, tem muitos jogadores que vão estar estreando, vão estar adaptando ao clima. A gente sabe que não tem jogo fácil, que o Remo é um clube a ser batido, todo mundo é o jogo da vida contra o Remo. Então a gente tem que ter um pouco de tranquilidade, além dessa ansiedade, para a gente fazer um bom jogo, um jogo tranquilo e que saia possivelmente aí com um bom resultado. Apenas os primeiros minutos da movimentação no Baenão foram liberados para a imprensa. Somente aquele toque de bola. Mas falta pouco para que todos possam ver o time em ação. Ter um ano abençoado é o que os azulinos desejam. E quem sabe fazer história com a camisa do Leão. Ainda mais no principal palco esportivo do Pará. Trajetória que começa amanhã. Como eu entrei aqui, eu já falei, né? O estádio é bem lindo. Cara, fiquei muito contente, muito feliz. E já falei, né? Que eu vou fazer muito gol aqui e que vou ser muito feliz aqui. Com certeza, né, essas palavras eu tenho que trazer junto comigo, porque isso me dá motivação, me dá segurança, confiança. E tenho que, né, prever coisas boas, né? Mas o estádio é belíssimo e com certeza, né, com a nossa torcida enchendo essa casa aqui, vai ficar ainda mais belo. Muito bem, e como deu para ver nas imagens, né, logicamente a matéria contou, o Remo fez esse chamado treino a pronto, né, no Mangueirão, apresentando inclusive o estádio para o Viseu e para outros jogadores que não trabalharam. O Viseu estava tão tranquilo no treino que já entrou com um cafezinho na mão, hein? Deu uma inveja agora, hein, Viseu? Dá um pouquinho aqui para a gente nesse início da manhã, mas daqui a pouquinho a gente resolve esse lado. Olha, o Remo pega o São Francisco, né? Isso. Que também tem as cores do Clube do Remo, diga-se de passagem, a equipe de Santarém, que está, podemos assim dizer, radicada na capital, da região metropolitana aqui, em virtude do estádio ainda lá passar por reformas lá em Santarém. Um jogo que promete porque ele tem aquela expectativa de estreia. A gente sabe que o investimento do Clube do Remo foi ousado para essa temporada. Aí existe aquele friozinho na barriga, que é bom, o sinal que a pessoa está viva e está vivendo o momento, de todos os atores, podemos dizer assim. Primeiro, da diretoria, que teve coragem de fazer esse investimento, da comissão técnica, que retorna para mais uma temporada, monta esse elenco com essa diretoria, dos jogadores que chegaram em Belém e sentiram o calor digital do torcedor nas suas contas de internet, mas ainda não presencial, como vai acontecer amanhã. E do torcedor, logicamente, que vai estar dando aquela olhada, aquela incentivada no Clube do Remo. Os ingressos, a gente percebe que nessa temporada eles estão mais caros, os dirigentes justificam pelo tamanho do investimento, não daria mais para fazer futebol de 20, 30 reais aí, é por isso
o torcedor vai pagar um pouquinho mais caro. A bola rola às 5 horas da tarde e a gente vive a expectativa das estreias, aí, tanto do Remo como também do São Francisco, que é treinado pelo técnico Samuel Cândido, que tem feito bonito aí nas divisões de classificação do campeonato e tudo mais, e sempre dá trabalho para os grandes aqui na capital. E expectativa também para Paysandu e Capitão. Estreia no domingo, não no Mangueirão, preferiu marcar o seu jogo para Curuzu e é lá que fez praticamente toda a temporada no ano passado. O goleiro Matheus Nogueira, garantido, contrato renovado, é o jogador que renovou o contrato por mais anos no Paysandu. Ele quer simplesmente o seguinte, Fábio, o que todos por lá querem, mais conquistas para o Paysandu, já que no ano passado o Paysandu conseguiu 2 títulos e a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar. Com contrato até 2028, Matheus Nogueira vai para o seu 3º ano no Paysandu. E para 2025, ele só espera uma coisa. Cara, mais um ano de ouro, né? Igual nós tivemos nessas últimas temporadas. Contra a Tuna na Supercopa Grão-Pará ainda não estava regularizado. Assistiu reserva e Iago Reis ter a oportunidade. Porém, na estreia do estadual, Matheus deve ser o titular. E ele está ansioso para voltar. A expectativa está muito grande, né? Como a gente havia falado aqui antes, passando, a gente parece que não acostuma com o mês de temporada, sempre dá essa expectativa de começar logo para ver como vai ser, né? Muito tempo parado sem jogar, a gente gosta de estar ali dentro jogando, né? Então a expectativa está muito grande, mas quando rolar a bola aí a gente vai estar focado e determinado para fazer o nosso melhor. E contra o Capitão Poço neste domingo, o Paysandu faz o 2º dos mais de 50 jogos previstos para essa temporada. Uma longa jornada que continua no Caldeirão Bicolor. E Matheus espera que as arquibancadas estejam cheias para estrear no Parazão com o pé direito. Mesma coisa de sempre apoiar, incentivar, né? Jogar com a gente do primeiro ao último minuto, que eu tenho certeza que, como eu sempre falo, juntos nós vamos conquistar grandes coisas e seremos muito felizes esse ano. Muito bem, boa sorte ao goleiro, é um bom goleiro, renovou com o Paysandu, ajudou na negociação com o clube português e está garantido aí para mais uma temporada. E ele tem uma característica interessante, ele não é aquele goleiro vibrante, espalhafatoso e tudo mais. É um goleiro tranquilo, né? Bem calmo mesmo, passa essa segurança no gol bicolor e eu julgo que foi uma boa investida do Paysandu no jogador e no tempo de contrato. Ele gostou da cidade, sua família se adaptou muito bem a Belém e está aí a serviço do gol bicolor. Ele só não agarra mais do que você no handebol, naquela época gloriosa de escola. Naquela época gloriosa. Vamos mandar o DVD para ele, para que ele se inspire, para que nessa temporada ele vá bem. Olha, o Paysandu joga amanhã às 5 da tarde. Amanhã não, desculpa. No domingo, 5 da tarde, vai pegar o estreante da competição, que é o Capitão Poço. Como eu disse, jogo na Curuzu, ingressos à disposição do torcedor durante toda a semana. Foi criado espaço, inclusive, lá na Curuzu, que o ingresso vai ficar um pouquinho mais salgado, é verdade, mas também dentro ainda daquela análise de que os investimentos para esse ano são muito grandes e que não está dando para cobrar ingressos que na época eram cobrados de R$20 e R$30. O Márcio Fernandes vem para mais um campeonato paraense, Paysandu pinta no Parazão 2025 como para defender, né, o título que teve no ano passado, buscando aí, no caso, o bicampeonato da competição. E falando ainda mais do Papão, um assunto que terminou no ano passado, quer dizer, começou no ano passado e era uma preocupação para o clube, seria a questão do zagueiro Lucas Maia na justiça, que pedia R$3 milhões. Muito bem, segundo o clube, o atleta renunciou a todos os benefícios que tinha direito. O Paysandu ressaltou ainda que o acordo judicial foi importante para as finanças do clube. Lucas Maia, ele estava desde o começo do ano passado no Papão e realizou 48 jogos com a camisa bicolor. Bora acompanhar.
É só Não, é então a a gente. informação. Não é VT, isso é informação. Deixa eu só falar uma coisa sobre esse assunto. O jogador pedia para deixar o Paysandu, mas ele tinha contrato até o final do ano. Esse pedido dele, originalmente, foi alegado na Justiça que ele tinha salários atrasados no clube e FGTS, aquela coisa toda. E a lei trabalhista diz que quando você tem atraso e você não recolhe esses impostos, o jogador pode pedir aquela demissão indireta, né? Pedindo para deixar o clube por não pagamento. Aí o Paysandu, a informação que eu tenho rapidamente, deu uma diminuída nisso, foi pedido uma liminar, o Paysandu cassou a liminar e começou aquela situação toda, tentou fazer com que o jogador retornasse ao trabalho, mas chegou, né, a um consenso junto com a defesa do atleta e foi exposto ontem pelo vice-presidente do Paysandu, que tem tomado conta desse lado jurídico, que o Paysandu então entrou nesse acordo, o jogador abriu mão do que teria direito a receber no clube, tá? E também a advogada do ex-zagueiro bicolor, ela tinha uma causa contra o Paysandu também de um atleta do ano de 2017. E nesse bem bolado aí também trouxe essa causa, e o Paysandu também teria acertado essa situação. O jogador estava insatisfeito, não queria ficar, foi embora e já foi publicada, inclusive, a rescisão desse atleta, ele já está livre para ir para onde bem entender, e o Paysandu tinha débito com o jogador, não precisou pagar. No meio de tudo isso, gente, existia uma multa rescisória de R$2 milhões, era um ativo do clube, se o jogador desistisse do jogador. Esqueceram essa multa, ficou por aí, o zagueiro segue a sua vida e o papão não vai acabar por causa da ida do zagueiro também. Um zagueiro bom, jogou muita bola no ano passado. Fica aí o sentimento de que o Paysandu poderia ter tratado a situação de uma forma melhor, principalmente deixando sempre o jogador em dia para não dar essa brecha para que ele conseguisse sair. E concordo com o vice-presidente do Paysandu, desse lado jurídico. Ficou bem barato mesmo para o Paysandu, foi um bom trabalho do jurídico. Por quê? Se o Paysandu banca a causa, ia ficar difícil, porque existia o débito com o jogador e realmente poderia sair, só que ia demorar para o jogador e para o clube. E o atleta precisa trabalhar, ele não ia poder ficar esperando acabar a questão da justiça. Mas todo mundo se entendeu, ficou tudo certo, boa sorte, como eu disse, ao zagueiro, e ao papão na temporada que encontra um zagueiro à altura também. Olha, gente, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou ontem a tabela detalhada da primeira fase da Copa Verde. O Águia de Marabá, única etapa da competição, estreia no dia 22 de janeiro, às 8 horas da noite, contra o Independência do Acre. A partida está marcada para o estádio Zinho Oliveira, em Marabá. Vale lembrar que Remo e Paysandu só entram na competição na segunda fase, meio com o nariz torto assim, meio não querendo, né? Mas a Copa Verde vai acontecer, Remo e Paysandu vão estar. No caso do Remo, a Copa Verde ela vai ser uma delícia para o Remo se quiser cumprir a punição que ele tem em competições nacionais em virtude daquele absurdo que aconteceu lá em Natal, da torcida do Remo. É mais nos jogos fora de casa do que dentro de casa. A Copa Verde vai servir para isso e foi anunciado pelo presidente da CBF já que continua a mesma coisa. Quem ganhar a Copa Verde entra na terceira fase da Copa do Brasil. Não tinha isso no regulamento desse ano anunciado. Acharam que não ia ganhar só o troféu e medalhas mesmo, mas a CBF acabou confirmando isso. Daqui a pouco eu volto. A gente fala mais da rodada do final de semana do Parazão e vamos trazer o Te Mexe, a galera que começou a se mexer nesse início de ano e mandou os vídeos para a gente. E não falta gente se mexendo nesse início de ano, né? Academia lotada. Ou gente que prometeu e ainda não começou. Tem isso também. Fica o estímulo, o incentivo. Eu volto daqui a pouco, não saia daí, continue curtindo o nosso Bom Dia Pará. Valeu. Até mais, Abner. 8h15, vou chamar Abner Luiz de novo, segundo tempo do esporte. Vamos lá, olha gente, Parazão 2025 começa neste sábado. O Remo, por exemplo, enfrenta o São Francisco de Jack Chan. Você não quer, minha amiga. Inclusive ele fez gol, né? Vamos acompanhar a sonora dele, eu vejo. Pré-temporada, né, nossa parte física, semana de estreia,
Estamos aperfeiçoando já a parte tática com o professor, as ideias de jogo que ele vai querer. Então a expectativa é das melhores, né? De estrear bem, de sair com resultado positivo e dar sequência aí no campeonato aí, em busca dos nossos objetivos traçados pelo clube. Tem um gol do Jack Chan, não sei se a produção está no ponto aí com o gol, que ele fez no ano passado. Foi um gol interessante porque foi dado, mas a bola não entrou. Aí, ó, a imagem. Vamos ver a imagem aí. Esse jogo foi contra o Paysandu, né? E essa bola bate do lado, chega a não entrar, né, essa realidade, jogando lá em Manaus contra o Paysandu. Ele deu essa batida aí de fora da área, um bom chute, por sinal. Podia entrar, tanto é que nem ficou abaixo da trave, ficou para o lado, mas o árbitro achou que foi gol. Então, o Jack Chan faz gol até quando não é. E o pessoal comemorou. E a atração da equipe do técnico Samuel Cândido, do São Francisco, lá da nossa querida e bela Santarém. E um dado aí para esse jogo do Leão contra o São Francisco na estreia do Parazão 2025. Fez gol no rival, quem sabe, né? Vai lá brocar também contra o Clube do Remo. O Remo esse, gente, que foi ao Mangueirão ontem, palco do jogo deste sábado, mas não foi para treinar, ele foi só para olhar, né? Você vê imagens aí do Mangueirão, essa festa aí vai ficar no coração do torcedor zunino, jamais será esquecida, que foi a festa do acesso. E aí já imagens do Remo ontem no Mangueirão, os jogadores, o Viseu, por exemplo, né, foi conhecer o estádio, viu o novo estádio, fez grandes elogios. E aí olhou, voltou para o Baianão e foi treinar no seu estádio, onde tem sido feita, e onde foi feita, no caso, a pré-temporada dos azulinos. Mas Wagner, explica isso aí. Bem, não tem muito o que explicar. A explicação, na realidade, foi da diretoria lá, o pessoal da comissão técnica do Clube do Remo, que disse que foram ao Mangueirão para dar uma olhada no gramado, como é que está, os jogadores conhecerem, se ambientar ao estádio e tudo mais, e que preferiram preservar o gramado para o jogo de sábado. Achei muito inteligente, por sinal, porque, apesar do gramado ser um tapete, mas as fortes chuvas que estão caindo em Belém, não há gramado que aguente. Ó, alagar não vai, empoçar água no gramado também não, que ali não tem esse problema, graças a Deus não teve mais esse problema, mas fica molhado, né? Sim. Ficar úmida a coisa e pisar com chuteiro e tal é melhor para a hora do jogo, até porque o Mangueirão acho que não foi feito para fazer treino, né? Foi feito para o grande evento, para o jogo mesmo. Mas o Mangueirão, como sempre, muito bem cuidado, o gramado preservado. Quem ganha com isso? O futebol, que amanhã vai rolar entre Clube do Remo e São Francisco. Bora falar do Papão? Sim, domingo é tricampo. Rapaz, o Papão pega um estreante no Campeonato Paraense. Vai enfrentar o Capitão Poço. Esse jogo vai acontecer na Curuzu no domingo à tarde e a expectativa é que o torcedor bicolor volte a Curuzu, palco em que o Papão conseguiu se manter na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, onde fez uma bela campanha no Parazão do ano passado, é o atual campeão, né? O Capitão Poço vai estrear contra o campeão paraense atual, que é o Paysandu, onde também fez boas jornadas pela Copa Verde no ano passado e conseguiu o seu título. Aí o Matheus Nogueira, contrato renovado, mais 3 anos de contrato com o Paysandu, está muito tranquilo para assumir o gol bicolor para essa temporada. Vai concorrer com outros bons goleiros também, mas pelo que a gente vê, ele tem a confiança do técnico Márcio Fernandes, que já deve usar um pouco mais de minutos aí, alguns jogadores que usou menos na partida contra a Tuna, pelo lastro físico que eles já conseguiram um pouco mais em treinamentos. O Paysandu, se comparado com o Remo, quando a gente fala de um, a gente sempre fala do outro, são os nossos 2 gigantes do futebol paraense, ele tem muito menos treinos e aí ainda vai ter alguns probleminhas aí até se enquadrar na questão física. Sobre o Capitão Poço, a gente tem artista também para conversar com a gente. Vamos lá. Então, eu venho com uma oportunidade muito boa, né, dada pelo professor Ivan, pelo professor Rogerinho, confiança da diretoria, e estou numa expectativa muito boa de trabalho, cara. Sou de São Paulo, mas eu acredito que o trabalho que a gente vem desempenhando nos últimos dias de treinamento
tem demonstrado como vai ser a cara da equipe do Capitão Poço. Uma equipe que tem uma mistura de atletas jovens, de atletas experientes também, mas eu acredito que a gente tem muito a agregar e fazer uma boa competição. E a minha expectativa é a melhor possível, para que a gente possa encarar o Paysandu na estreia e sair de lá com um resultado positivo. Interessante, aí o goleirão, falando do goleiro do Paysandu, estão falando do goleiro do Capitão Poço e mais. Imagina a cidade de Capitão Poço, né? Tendo pela primeira vez um time na primeira divisão. Já foi festa, né? Quando eles estreando contra o Grande. Aí tem uma expectativa, sabe qual é? Falando rapidinho, as equipes que subiram esse ano é muito diferente. A segundinha da primeira divisão do Campeonato Paraense, né? Vai ter que manter esse ritmo aí para a temporada, o que é uma novidade para o Capitão Poço. Boa sorte ao Capitão Poço, à cidade, ao torcedor local lá que vai empurrar a sua equipe. Bem, chegamos na sexta-feira. É a segunda sexta-feira do ano? É. É a segunda ou a terceira? Acho que é a segunda, Já né? estou perdida. Eu acho que até que é a terceira, porque a primeira, já que viramos o ano de quarta para quinta, então deve ser a terceira. E o Timesh estreando na temporada 2025, os vídeos que vocês mandaram para a gente. O pessoal que já está se movimentando esse ano vai se ver agora no Bom Dia Pará. Vamos lá. Alô, Bom Dia Pará! Se mexe! Ei, pessoal da TV Liberal, te mexe! Vem com a gente! Bom dia, pessoal da TV Liberal. Te mexe! E o tempo está curto, vamos mexendo. Tchau, até segunda-feira. Tchau, até segunda, Abner. Vamos trocar Abner Luiz por